Muito bom dia, senhores, bem-vindos ao nosso canal Português Língua Universal. No dia de hoje abordaremos um tema político, em homenagem ao feriado de 15 de novembro aqui no Brasil, em que se comemora, entre aspas, a proclamação da República. Contudo, senhores, veremos que a República foi fruto de um golpe de Estado, uma quartelada que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em que estava na corte do Rio de Janeiro, estacionada, as tropas do Exército Imperial, que tiveram um comando militar insuflado por ideólogos intelectuais, a classe intelectual vinculada à ideologia positivista, para que o Exército desse um golpe contra o Poder Executivo, chefiado pelo primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto. Então esse golpe aconteceu, o primeiro-ministro foi defenestrado, porém haveria consequências para os revoltosos, pois essa revolta transgredia o Código Militar à época. E sabendo disso, aprofundou-se o golpe, pois foi levado ao Marechal Deodoro da Fonseca a notícia de que o novo presidente do Conselho de Ministros seria um desafeto político seu. E aí Deodoro da Fonseca destronou o imperador Pedro II, chefe do poder moderador, chefe de Estado. Então a monarquia havia uma divisão de poder, o poder não era concentrado nas mãos de um só, como passou a ser na República Presidencialista instituída com a deposição do imperador Pedro II, por meio do primeiro decreto da República, que era um decreto provisório, instituía a República Presidencialista provisoriamente, até que houvesse um plebiscito que confirmasse a nova forma de governo e o novo sistema de governo. Senhores, esse plebiscito só aconteceu em 1993, quer dizer, mais de 100 anos depois, né? O golpe da República aconteceu em 1889. Então isso já demonstra em si que, em essência, a República ela não tem apoio popular. Em sua origem não tem apoio popular, porque depois de um século, mais de um século, no plebiscito dos anos 90, venceu a República Presidencialista. Então, a República de hoje ela está respaldada pelo plebiscito que aconteceu nos anos 90. Contudo, o seu nascedouro é oriundo de um golpe. O seu nascedouro não é democrático. O seu nascedouro não respeita a ordem constitucional, a ordem vigente. Ela é uma instituição de rupturas. E iniciou-se, a partir de então, uma tradição de rupturas no Brasil. Então, sempre que havia uma instabilidade institucional, dava-se um golpe com o apoio das Forças Armadas. Então, foi assim para a implantação da República no Brasil, por meio da ideologia positivista, que ficou caracterizada, plasmada na bandeira do Brasil, da bandeira republicana. Por quê? Porque a primeira bandeira do Brasil é essa que está atrás de mim, criada pelo Decreto Imperial de dezembro de 1822 pelo imperador Pedro I, cuja simbologia é retângulo verde, Casa dos Braganças, losango amarelo, Casa dos Habsburgos, e o símbolo do Brasil, ao centro, sendo coroado pela coroa, que é a monarquia parlamentarista, em que nós vemos os ramos de café e de algodão, representando o povoamento do Brasil, a esfera armilar, representando a vinculação do Brasil a toda a tradição da expansão marítima portuguesa, ao nosso fazer histórico coletivo, a cruz de Cristo, a base da nossa civilização, os princípios judaico-cristãos aqui trazidos pela Igreja Católica Romana, e as suas ordens religiosas, sendo as dos jesuítas a mais importante para o Brasil. E este símbolo foi retirado e no lugar dele foi posto um símbolo ideológico. A esfera azul com as estrelas que representam o céu da noite de 15 de novembro e os dizeres ordem e progresso é um símbolo ideológico que representa a ideologia positivista que até hoje nos governa e nos orienta institucionalmente, tendo a ideia de que uma elite de intelectuais, de cientistas, encontrará a solução técnica para todos os males do país, né, desprezando o fazer histórico da sociedade, esse fazer coletivo da sociedade que ela traz em si como conhecimento empírico da realidade. Infelizmente, é o que tem acontecido no Brasil até hoje, fruto de um golpe de Estado. Então, senhores, a República inaugura um golpe, um regime de golpes,
Tivemos 6 anos de ditadura positivista com Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente da República, tendo como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, indiretamente pelo Congresso Nacional. O Marechal Deodoro da Fonseca renuncia antes do segundo ano de mandato, assume o vice. Pela Constituição de 1891, o vice deveria anunciar novas eleições. Não fez. O vice tomou o poder para si e implementou uma ditadura positivista de 6 anos, em que ocorreu um genocídio na cidade de Florianópolis, uma matança, e a cidade teve um nome mudado para o que ela tem hoje, que é Florianópolis, em homenagem ao ditador, né, Floriano Peixoto. Após o final da ditadura do Floriano Peixoto, o poder passa para os civis, há uma alternância de poder entre as oligarquias que caracterizou a Primeira República Brasileira. Em 1930, nova crise institucional, resolvida por novo golpe de Estado que entronizou no poder a figura de Getúlio Vargas, que permaneceu no poder por 15 anos, durante o Estado Novo. Então tivemos, após a Constituição de 1891, outra Constituição em 1934, uma nova Constituição em 1937 para referendar a ditadura de Getúlio Vargas. A ditadura que só acabou com a vinda da Força Expedicionária Brasileira, a volta da Força Expedicionária Brasileira ao Brasil, e a entrega do poder aos civis novamente. Então, um novo ciclo democrático. Temos aí a Segunda República Brasileira. E em 64, nova crise institucional resolvida por novo golpe de Estado, capitaneado e respaldado pelas Forças Armadas, sendo que desta vez, né, os integrantes das Forças Armadas não deixaram o poder nas mãos de um político, como era o caso de Getúlio Vargas. Eles se tornaram os mandatários. Os generais, que à época do golpe de Getúlio Vargas eram os tenentes, eram os novinhos, né, com o tenentismo, com as ideias ainda oriundas do positivismo, né, de que a necessidade das soluções dos problemas nacionais seriam resolvidas por questões técnicas, por uma equipe de pessoas capazes tecnicamente, vem do positivismo, permanece. Eles tomam o poder em 64 e permanecem até 85. E aí, novamente, o poder é devolvido para os civis. E aí temos nova crise institucional, agora com a presidente Dilma Rousseff, ela sofre um impeachment e novamente a Constituição é vilipendiada, pois os direitos políticos da presidente que foi impeachada não foi suspenso. Então não se respeitou a Constituição. Porém não houve golpe militar, né? O país ainda está na sua vida normal, política, de alternância de poder. Estamos agora em 2010 e em 2018, nesse momento, né? Gravando esse vídeo às vésperas de um segundo turno, e espero que não haja mais intervenções militares de força, golpes de força, apesar desta conduta ser a tradição da República Brasileira, né? Uma vez que quem criou a República Brasileira foi o Exército Brasileiro, que a implementou, que a pôs na prática para funcionar, e tem sido o seu tutor desde então. E sempre que se anuncia uma crise institucional, ele atua para fazer, às vezes, de um poder moderador. Então não fiquem tristes quando isso acontecer, porque o pai da República no Brasil é o Exército. Senhores, um bom feriado a todos, reflitam um pouco aí no golpe republicano, para que um dia nós possamos retornar às nossas tradições democráticas de raiz, por meio da monarquia parlamentarista, deixando a República de lado e adotando um sistema de governo, uma forma de governo que nos traga mais estabilidade, ser estável e possibilitando uma governabilidade mais durável. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo.